Obrigado, Iraque. Deus abençoe muito a sua vida. Irmãos, vamos ficar de pé por um momento, dar aquela esticada para alinhar o corpo, despertar aí quem estiver, quem sabe, um pouco sonolento. E, pessoal, nós deixamos na mesinha lá atrás as tabelas de horário da Anusa e da minha. Então, se alguém quiser, o atendimento vão ser em salas no prédio 2, aqui atrás, tá bom? Fica à vontade lá. Vai ter, porque o Cassiano ainda não falou o número, mas vai ter na porta, a gente vai colocar. Mas eu sei que é no prédio 2, aqui atrás, tá bom? Cassiano, organiza direito, Cassiano. E olha, a gente fala de atendimento, todo mundo fala assim, eu não estou com problema, para que eu vou lá? Se você tiver que contar uma coisa que você está muito feliz e não tem para quem contar, vai lá. Se tem uma foto para mostrar, que você não pode mostrar para ninguém que passou em tal lugar, vai lá contar para a gente, mostrar a foto, tá bom? Joia, gente, podem sentar. Chegaram aí mais 4 integrantes da equipe Capacitar na noite passada. Primeiro o cacique Henrique Terena e sua esposa Corina. Cadê o Henrique? O Henrique está aqui, cabeludo, trabalhando, né, Henrique? E a Corina, por favor, Corina, fique de pé. Aí, bênção ter Henrique, Corina, sejam bem-vindos, viu? Muito bom ter vocês aqui. E os filhos também, por favor, fiquem de pé. Isso. Tá joia, tá joia. Nós temos caminhado com Henrique e Corina e temos aprendido assim tanto com eles. Uma das coisas que eu tenho aprendido e percebido é que Henrique, ele é o cacique Henrique Terena, não é isso? Mas quem manda é a Corina, né? Chegaram também o Carlos e a Osana, por favor, Carlos e Osana. Aqui estão quando chegaram ontem à noite, sejam bem-vindos, está aí fazendo falta, viu? Joia, gente. Carlos aí e a Osana, Carlos com a área de antropologia, a Osana também com a área de cuidado missionário. Muito bem, nós vamos iniciar o nosso curso de antropologia cultural. Vamos distribuir os livros, então? Bom dia, pessoal. Só um aviso aqui. A gente ainda está um pouco assim inseguro em relação ao número de livros. Talvez tenha que chegar um pouco mais aí. Então, só por hora, eu vou pedir para os casais. É sempre assim, né? O casal sempre sofre, né? Mas para os casais ficarem com um só. Tá, só por hora. De qualquer maneira, depois os dois vão receber. Tá bom? Mas só por hora, você fica no primeiro momento com um só para a gente não correr nenhum risco. Tá bom? Oi? A certidão na mão. E eu queria pedir desculpa para a Flávia, que eu não falei da sala ainda. Cadê a Flavinha? Mas aqui, ó, cadê o Alisson? É que o Alisson não falou. Estou esperando o Alisson. Vamos aqui nos reorganizar. Se a turma que está lá mais atrás puder se aproximar, sentarmos todos do meio para frente, vai ajudar aí também um pouco na comunicação e também alguma interação. Tem bastante lugar para cá à direita também. Então, pelo menos do meio para frente, tá bom? Quem estiver do meio para trás, então pule aí uns 3 bancos e a gente vai se alojar aqui um pouco mais próximos. Tá joia? Nós vamos usar como livro o texto, este livro Comunicação e Cultura, então vocês vão precisar deste livro para todo o curso de antropologia. Eu já quero adiantar também que as apresentações em PowerPoint, nós não vamos ter no primeiro horário, mas logo depois do intervalo devemos ter, de todo o curso de antropologia cultural, bem como dos demais cursos, elas estarão sendo disponibilizadas para todos vocês no último dia, então vão ser passadas aí para vocês, não precisam ficar anotando aí as apresentações, os detalhes, etc. Anotem aquilo que não está ou no livro ou na apresentação, um insight, um pensamento, uma dúvida, uma interpretação pessoal, uma aplicação aí no seu ministério e assim por diante você anota. Muito bem, todos receberam? Alguém não está com o livro? Levante a sua mão. Alguém não está com o livro? Não, todos receberam, não é? Joia. Vamos lá.
O curso de Antropologia Cultural conta neste ano com 4 professores, eu sou um deles, nós temos aí o Cassiano, o André e o Carlos. Somos 4 professores que daremos para você esse curso de Antropologia Cultural. Usaremos como livro-texto este livro que vocês têm em mãos. Eu já peço que vocês peguem também alguma forma de anotação, de registro, um tablet ou um caderno. Você também pode anotar no livro, mas você vai precisar de um pouco mais de espaço. Então tem aí algum material complementar de anotação que você possa usar, tá bem? Vamos fazer uma oração, gente? Vamos orar pedindo ao Senhor clareza, abertura de mente, para que possamos ter aqui entre nós uma boa comunicação. Ó Pai, nós te louvamos por esta manhã, pela Tua palavra, que foi já lida, exposta. Ó Deus, nós que somos os caminhantes, nós queremos caminhar na graça do Senhor Jesus. Ó Deus, trabalha com cada um de nós, mostra o Teu caminho para as nossas vidas. E ó Pai, neste curso de Antropologia Cultural, o Senhor sabe a necessidade que nós temos ou que teremos. O Senhor sabe qual é todo o nosso caminho. Nós pedimos, ó Deus, aqui uma boa comunicação, um bom entendimento, abre aí a nossa mente, e não apenas para entender conteúdo, mas para que possamos, Senhor Deus, ter os insights e as aplicações necessárias para hoje ou para algum ministério futuro que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém, ó Deus. Abram comigo, por favor, os seus livros na página 13, que é a introdução. Introdução. A formação missionária, ela poderia ser simbolicamente apresentada em um tripé. O primeiro pé da formação missionária clássica é justamente a missiologia, e aí entram também os estudos teológicos e bíblicos. No meio missionário nós chamamos de missiologia, que é o estudo da teologia e da palavra de Deus à luz da missão. Então seria a missiologia, é um dos pés na formação missionária. Todo missionário precisa ter uma formação missiológica. Ele estudar a teologia e estudar a palavra de Deus, a fim de que esta palavra de Deus se aplique à missão, ao conceito bíblico de missão e à prática também missionária. Então, o primeiro pé é a missiologia. O segundo pé da formação missionária é o pé da linguística. E aí a linguística se ramifica, tanto em linguística mais clássica, quanto também mais ferramental, como a aquisição de línguas. E vocês terão esse curso aqui durante as tardes. E é o segundo pé, especialmente para quem vai trabalhar em um contexto transcultural. Você vai trabalhar com uma outra língua, você precisa ter ferramentas para aprender a língua, para compreender a língua e para comunicar o evangelho em uma outra língua. Então, o primeiro pé é o pé missiológico, o segundo pé é o pé linguístico, o terceiro pé da formação missionária é o pé antropológico. Ou seja, você não apenas conhece a palavra e a teologia, você não apenas conhece a língua que você vai utilizar, mas você conhece a cultura do povo, a maneira como o povo percebe o mundo ao seu redor. Você conhece a cosmovisão. E deixe-me aí já adiantar, ele dá uma definição bem simples de cosmovisão, que é chamada hoje de visão de mundo, a cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como se vê e interpreta o universo que o cerca. Isso é cosmovisão. E cada povo, cada grupo étnico, cada grupo social e urbano possui a sua própria cosmovisão. A maneira como um indígena da Amazônia, como um cigano do Nordeste, como um skatista do centro da cidade de João Pessoa, vê o universo que o cerca, é algo que é particular àquele grupo, que é parte da sua cosmovisão. Então, o terceiro pé, ele é antropológico. O primeiro pé é missiológico, o segundo pé é linguístico, o terceiro pé é o antropológico. No Brasil, na formação missionária brasileira, nós temos percebido, ao longo dos anos, isso, graças a Deus, tem mudado rapidamente, devido à ênfase antropológica em vários centros de treinamento missionário, mas, historicamente,
o pé mais fraco na formação missionária brasileira tem sido o pé antropológico. Tem sido a falta de uma ferramenta antropológica para se compreender bem a cultura com a qual você está ou irá trabalhar. Seja ela uma cultura urbana da sua cidade, seja ela uma cultura rural do interior, seja ela uma cultura tribal de uma etnia, seja ela no Brasil ou mesmo no exterior. Prestem atenção nisso e acompanhem comigo. Ao longo das missões, nos últimos 20, 25 anos das missões internacionais, pensando no movimento evangélico missionário mundial, tem-se percebido que o primeiro motivo para o retorno precoce de missionários, ou seja, missionários que vão trabalhar em certo lugar, e eles não ficam o tempo que pretendiam ficar, eles voltam de maneira rápida, de maneira precoce. O primeiro motivo para o retorno precoce de missionários tem sido problemas pessoais e relacionais. Então, parece que essa questão, e há inúmeras, várias pesquisas que apontam para isso, essa questão do relacionamento é o que pega no meio missionário. Então, você chega, você tem uma equipe, você tem pessoas com as quais você trabalha, interage, se relaciona, e os problemas relacionais parecem ser aí o primeiro motivo para os embates, para desavenças, para uma certa decepção e para o retorno precoce também do campo missionário. É interessante que as pesquisas apontam que o missionário, nos primeiros 3 ou 4 anos, ele não se decepciona com o povo com o qual ele trabalha, ele se decepciona com a equipe com a qual ele trabalha. Então, parece que esse relacionamento interno é o nosso principal, ou um dos principais desafios. Nós não trataremos disso no nosso curso de Antropologia Cultural. Isso vai ser tratado nas devocionais, aí nos atendimentos de aconselhamento bíblico e cuidado missionário, nos agendamentos e assim por diante. Mas, se o retorno precoce de missionários é, digamos, o inimigo número 1 do processo missionário pessoal, por outro lado, o inimigo número 1 da comunicação do Evangelho, ou seja, aquilo que mostra os principais problemas na comunicação do Evangelho, é falta de compreensão cultural, compreensão da cultura. O que mais tem causado problemas ministeriais aprofundados é o missionário não compreender devidamente a cultura na qual ele está instalado. E geralmente esse missionário não tem essa percepção. Ele se sente bem aculturado, ele se sente bem à vontade, ele até fala para os seus familiares que ele está bem inserido na cultura, mas de fato ele ainda não percebeu a cosmovisão, a maneira como se vê e interpreta o universo que o cerca, ou então ele ainda não percebeu a sua relação cultural com aquele povo, ela ainda não se aprofundou. Nós, Rossana e eu, trabalhamos como consultores na área de antropologia cultural e plantio de igrejas com alguns grupos, algumas equipes missionárias, em alguns países também. E anos atrás nós estávamos prestando consultoria, não vou mencionar a equipe nem a missão, mas uma equipe missionária no noroeste africano, que trabalha com um povo que eu vou chamar aqui de povo Zuete. E esse povo Zuete, então, recebeu pela primeira vez essa equipe missionária, e essa equipe chegou ali animada, uma equipe bem entrosada, essa equipe rapidamente começou a aprender a língua e se entrosar no meio daquele povo Zuete. Eles foram bem recebidos, começaram a trabalhar naquele contexto do noroeste africano, e eles queriam fazer o que todo missionário quer fazer, pregar o evangelho. Então eles queriam rapidamente pregar o evangelho. E eles começaram a falar sobre Deus, parece que encontraram alguns termos interessantes para comunicar Deus, parece que começaram a falar de maneira assim até bem, uma comunicação plausível para falar sobre o processo de redenção por meio de Jesus, mas eles não tinham encontrado ainda uma expressão, seja linguística ou cultural, no povo Zuete, para a palavra, o conceito bíblico de perdão. Como comunicar perdão? E eles começaram a pensar sobre isso, etc. E um deles disse, olha, eu acho que encontrei a solução. Eu percebi que esse povo Zuete, eles têm um costume, é um fenômeno cultural. E nesse fenômeno, funciona quase como uma cerimônia, uma vez a cada, talvez 6 meses, ou talvez 2 vezes por ano,
3 vezes por ano, eu noto que eles vão para o rio e ali eles pegam um pano, aquele pano típico africano bem colorido, e eles sujam aquele pano de lama, bem sujo de lama, eles apresentam aquele pano para aquele grupo, e eles dizem, esse pano aqui simboliza os nossos erros, os nossos problemas, as nossas brigas, e nós vamos agora limpar esse pano. E a turma vai toda para o rio, e as mulheres pegam ali, as pessoas ajudam, e eles lavam aquele pano, e passam sabão, e lavam até que o pano fique bem limpo, e mostram que aquele pano está limpo, e todos ficam alegres, aplaudem, etc. E o missionário disse, eu acho que é isso é o conceito que eles têm na cultura para perdão. E o nome daquela cerimônia é o nome do pano, batik. E disse, batik então, essa cerimônia cultural é perdão. Então nós vamos comunicar perdão, que Jesus ele fez isso, ele lavou o pano das nossas vidas e nós fomos perdoados. Nós estamos agora libertos aí das nossas mazelas e assim por diante. Obrigado, minha irmã. Benção. E lá começaram a comunicar o evangelho, o perdão de Deus por meio, ou ilustrando aquela cerimônia cultural do batik. E lá pelas tantas, todos compreenderam tão bem e falaram, agora nós estamos entendendo essa mensagem, mas olha, não estava entrando bem, agora entendemos, Deus nos perdoa. E os missionários ficaram assim, efusivos, alegres. E talvez 3, 4 semanas depois, foi quando nós recebemos um e-mail de consultoria por parte daquela equipe, eles viram um problema. Eles não haviam percebido que o batik, aquela cerimônia cultural, era uma cerimônia cultural, representava de fato o perdão, a limpeza daquele pano, e os pecados estariam perdoados. Mas aquela cerimônia pertencia apenas a um clã, era uma etnia grande, formada por dezenas e dezenas e dezenas de clãs, e apenas um clã possuía o direito, digamos, a herança cultural, o direito cultural de praticar o batik. Isso era conhecido em toda a região. Então, quando os missionários pregaram que o perdão era o batik, todos pensaram, muito bem, então esse clã é o clã que vai receber o perdão de Deus, e nós somos, não me lembro da palavra, mas usaram o zuete, uma palavra que significa nós somos agora imperdoáveis. E aquilo criou um problema e um laço, porque eles já haviam comunicado abundantemente o evangelho. E aí foi quando chegou a correspondência dizendo, essa é a situação, e como nós devemos ou podemos proceder aqui com esta realidade. Meus irmãos, o que faltou a essa equipe missionária? Quem pode aí pensar comigo? Pode falar. Faltou um pouco mais de observação, faltou, exatamente, para saberem que aquela cerimônia cultural pertencia apenas a um grupo, não a todo o grupo. O que mais faltou? Um conhecimento mais geral da etnia, exatamente. O que a antropologia chama de etnografia. Etnografia é a compreensão da organização e pensamento geral daquele grupo. É essa etnografia que é uma das ferramentas antropológicas essenciais para o trabalho missionário. Eu gostaria que vocês percebessem comigo nessa introdução o seguinte: a falta de conhecimento cultural geral e particular daquilo que é essencial à cultura, não de tudo, mas a falta de conhecimento geral e particular daquilo que é essencial à cultura pode ser o maior atrapalho para a pregação e a compreensão do evangelho em determinado lugar. Nós temos percebido ao longo dos tempos, que o desafio missionário, se vocês quiserem anotar, se pudéssemos perceber esse desafio missionário do ponto de vista do nosso curso de antropologia cultural, o desafio missionário é ser teologicamente fiel e culturalmente inteligível. Ou seja, a pregação que você faz, o evangelho que você comunica, deve ser teologicamente fiel. Você o faz com base na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele deve ser culturalmente inteligível, compreendido, aplicado, absorvido por aquele que
o percebe na sua própria língua e na sua própria cultura. Muito bem, nós temos 2 alvos maiores aqui no nosso curso de antropologia cultural. O primeiro alvo maior é este, é fazer uma ponte entre a antropologia e a missiologia. Nós não vamos passar para vocês um conhecimento da antropologia pura. Nós vamos passar para vocês um conhecimento das partes da antropologia que nós entendemos serem necessárias para serem transformadas em ferramenta para a boa comunicação do Evangelho. Então, a antropologia aqui ensinada não é uma antropologia acadêmica, por assim dizer, numa perspectiva clássica. Será uma antropologia mais ferramental. Nós vamos dar aqui as ferramentas antropológicas para que você pegue aquilo que lhe é necessário e possa explicar melhor o Evangelho, pastorear melhor uma igreja, se relacionar melhor com o povo, desenvolver melhor um projeto social em uma outra cultura. Por ser antropologia cultural, ela vai focar mais em segmentos culturais diferentes dos nossos. Podem ser segmentos urbanos, podem ser rurais, podem ser tribais e assim por diante. Primeiro grande alvo nosso é fazer uma ponte entre antropologia e missiologia neste curso. O segundo alvo é gerar instrumentos antropológicos que nos ajudem a comunicar o Evangelho. Então, nós vamos aqui estudar antropologia e nós teremos aqui uma ferramenta antropológica que você pode usar e vai lhe ajudar a você comunicar o Evangelho. De uma maneira teologicamente, o que, gente? Fiel, vamos lá todos juntos? Teologicamente fiel, culturalmente inteligível. De novo, teologicamente fiel, culturalmente inteligível. É isso que nós precisamos. Agora preste bem atenção comigo. Eu tenho percebido que quando nós temos mais teologia, somos teologicamente fiéis, mas menos cultura, nós não somos culturalmente inteligíveis, a nossa tendência é de gerar na comunicação do Evangelho sincretismo. As pessoas entendem a teologia, mas como nós não passamos o Evangelho de maneira culturalmente inteligível, elas não têm como aplicar o conhecimento bíblico, então elas pegam parte do conhecimento bíblico e aplicam de acordo com a sua religião tradicional e misturam elementos do cristianismo com elementos da sua religiosidade e produzem assim sincretismo. Então, quando nós temos mais teologia e menos cultura, nós produzimos sincretismo. Quando nós temos mais comunicação e compreensão da cultura, mas temos uma teologia fraca, nós produzimos nominalismo. Nominalismo é um grupo que tem forma cristã, que tem jeito cristão, que tem culto cristão, mas não tem transformação de vida. E as duas coisas têm sido os piores resultados das missões evangélicas do mundo. Ou seja, se nós pudéssemos pensar quais são os 2 maiores problemas dos movimentos missionários evangélicos, que nós precisamos tentar resolver. Em relação aos resultados do trabalho, eu diria, o sincretismo, quando pessoas misturam o que aprendem da Bíblia com a sua própria religiosidade e criam ali uma forma própria de entender e seguir a Deus, que não é a maneira bíblica, isso é sincretismo, ou nominalismo, quando tudo parece muito cristão e muito evangélico e muito bíblico, mas aquilo é apenas forma, porque de fato não houve ali uma aplicação no seu dia a dia, no seu próprio coração. Então, mais teologia e menos cultura gera sincretismo. Mais cultura, menos teologia gera nominalismo. O que nós precisamos é de sermos teologicamente fiéis, culturalmente inteligíveis. Muito bem. Vamos para a página, aliás, na página da introdução, eu queria ler com vocês, para nós usarmos bem aí o livro. Eu vou estar lendo algumas partes, se vocês quiserem grifar, vocês grifem. O terceiro parágrafo diz assim: quando Hazelgrave afirma que contextualizar é tentar comunicar a mensagem, o trabalho, a palavra e o desejo de Deus de forma fiel à sua revelação, de maneira significante e aplicável nos diferentes contextos culturais ou existenciais, ele expõe um desafio à Igreja de Cristo. Que desafio é este?
comunicar o evangelho de forma teologicamente fiel e, ao mesmo tempo, humanamente inteligível e relevante. Este, portanto, é o nosso desafio. Vamos lá para a página 16, vamos pular agora para a página 16, nessa mesma introdução. Em 1993, Rossana e eu chegamos em Gana, no noroeste africano, aprendemos bastante com o povo com o qual nós vivemos, o povo Concomba. Vivemos ali durante quase 9 anos, nossa filha nasceu ali entre os Concombas, nosso filhinho foi para lá com 2 meses de idade, e nós temos aí amigos chegados, aqueles amigos mais chegados que irmãos entre os Concombas até hoje, e foi um privilégio trabalhar e viver com aquele povo durante aquele tempo. Nós fomos os primeiros missionários a chegar em uma região Concomba, chamada a região de Coni, e nós passamos a morar numa aldeia que tinha o mesmo nome, que era a aldeia de Coni. E nós começamos a nos degladiar com aquilo que todo missionário cultural, em um contexto pioneiro, ele se degladia, que é justamente como compreender a cultura, analisando a cultura, a fim de que, com os resultados da análise cultural, nós já tenhamos os elementos necessários para comunicar o evangelho. Ou seja, como fazer uma ponte entre análise cultural e evangelização. E aí nós começamos a desenvolver, em 96, nós desenvolvemos um método que nós passamos a chamar de método Anthropos. O método Anthropos é o método que nós vamos estudar aqui nesse nosso curso de Antropologia Cultural. É um método que se destina a nós analisarmos uma cultura com fins de evangelização e plantação de igreja. Muito bem, você pode usar qualquer método. Nós não estamos aqui querendo dizer que o método Anthropos é melhor ou mais aplicável e assim por diante. Você pode usar qualquer método de análise cultural, mas preste atenção nisso. Você precisa utilizar algum método de análise cultural. Porque sem um método de análise cultural, apenas de maneira intuitiva, você não terá condições de extrair da cultura a compreensão necessária para você comunicar o evangelho. Se você trabalha com a cultura bem próxima, é bem possível que intuitivamente, ou seja, sem uma metodologia, você consiga fazer isso. A cultura é próxima, então você intuitivamente, você não tem uma análise cultural mais metodológica, mas você tem as impressões culturais, a cultura é mais próxima, você vai percebendo a maneira como o povo reage às suas falas, às suas ações, e você acha o seu jeito. Você não consegue nem explicar por que você está fazendo assim, mas você está fazendo e você acha o seu jeito. E você talvez acerte. Mas em culturas mais distanciadas, e quanto mais distanciada for a cultura, mais nós precisamos de um método de análise cultural, senão nós vamos errar. E o perigo é este, é nós errarmos em algo que é essencial. Se nós cometemos um erro pequeno, o erro é pequeno, depois a gente corrige. Mas se você prega para o grupo inteiro que a maneira que Deus usa para perdoar os pecados é o batik, e aí então você tem aí um problema em suas mãos que talvez leve décadas para se recuperar. Notem bem, o assunto é seríssimo, é seríssimo. Em lugares como a América do Sul e a África, e em parte também da Ásia, um dos maiores problemas é o sincretismo religioso. O Patrick Johnston, talvez um dos maiores missiólogos vivos da nossa época, eu estive numa região do sudeste da África, alguns anos atrás, fazendo uma pesquisa, e encontrei tantos processos de sincretismo religioso, perguntando ao Patrick Johnston o que fazer, qual seria aí a sua posição, sua ideia. Ele disse: Ronaldo, em alguns casos, como na América do Sul, na nossa região também, o sincretismo religioso está tão arraigado durante tanto tempo que é necessário deixar uma geração passar para ensinar o seguinte. Foi talvez uma das respostas mais duras que eu já ouvi. E eu sei que muitos missionários estão trabalhando com aquilo que precisam trabalhar para resolver o sincretismo religioso, que é a exposição da palavra de Deus. Mas quero deixar bem claro, o sincretismo religioso, bem como o nominalismo religioso, são ervas daninhas que não se consertam facilmente. Portanto, o missionário tem uma incrível responsabilidade de não cometer graves erros na comunicação do evangelho. Viu, gente? Muito bem, página 16,
Nós temos então o método Anthropos, nós vamos aí utilizar esse método ao longo do tempo. Hoje nós já temos, graças a Deus, eu creio que bem mais de 3.000 missionários, talvez até cerca de 4.000 missionários que já foram aí, passaram pelo treinamento do método Anthropos no Brasil e fora do Brasil. E nós temos aí centenas de campos missionários que estão utilizando esse método, utilizando a aplicação desse método. E esse método, ele é um pouco complexo, porque é complexo analisar uma cultura, e você pode usá-lo de maneira integral, todo o método, apenas parte dele. Mas nós iremos caminhar com vocês aí passo a passo. Muito bem, quais são os objetivos específicos do nosso curso de Antropologia Cultural? Página 16, nós vamos ler juntos os 5 objetivos que nós temos. Primeiro objetivo, todos juntos? Expor as teorias e os conceitos antropológicos fundamentais dos assuntos ligados à comunicação e à cultura. Vamos lá, todos juntos. Número 2, apresentar uma metodologia viável e prática de análise sociocultural que promova a comunicação e oriente as estratégias evangelizadoras. Não é só de evangelização, é também de plantio de igreja, de pastoreio de igreja em outro ambiente cultural. Número 3, destacar a antropologia e a sua relevância no contexto missionário. Número 4, interligar os estudos etnográfico, etnológico e fenomenológico como mecanismos de pesquisa sociocultural. O método Anthropos possui uma certa porção etnográfica, como o povo se organiza, uma certa porção etnológica, qual é a identidade desse grupo ou deste povo, e uma certa porção fenomenológica, quais são as forças que comandam o universo desse grupo na sua cosmovisão. Então, juntando a etnografia com a etnologia e a fenomenologia, nós temos uma boa ferramenta de análise cultural, e é isso que nós vamos estar fazendo nesses dias. Número 5, todos juntos? Capacitar pessoas-chave para reproduzir o conteúdo aqui proposto em suas áreas de atuação, linhas de pesquisa, cursos preparatórios e empoderamento de equipes de campo. Se você está no campo, utilize, você pode aí dar uma capacitação para a sua equipe. Se você está estudando, estude bem, porque você não sabe qual é o plano de Deus para você no futuro. Não são poucos que passam por cursos, não como este apenas, mas diversos cursos, com a intenção de abstrair talvez o conhecimento apenas para si, sem saber que daí 2, 3, 4, 5 anos eles estarão ensinando e treinando talvez um grande número de missionários. Você não sabe, então aprenda tudo o que você puder aprender, mesmo que você pense que não é aplicável à sua realidade de trabalho hoje, mas pode ser numa realidade de trabalho futuro. Muito bem. Vamos para a página, essa é a introdução, vamos para a página 18. A página 18, pressupostos teológicos, é o capítulo 1. Pressupostos teológicos, capítulo 1. Todos acharam? Vamos aí acompanhando juntos, sublinhe. Escreva o que você achar que não pode esquecer, não deve esquecer. Pressupostos teológicos. Muito bem. Nós já mencionamos que os 2 maiores perigos das ações missionárias, que não se baseiam em uma teologia fiel e em uma boa compreensão cultural, é gerar, mesmo sem querer, sincretismo ou nominalismo. Pensem comigo que o sincretismo ou nominalismo, por vezes, não são identificados num primeiro momento. Aliás, talvez esta é a maior tristeza para muitos missionários, que trabalham em um certo lugar durante 5, 10, 15, 20, 30 anos, plantam igrejas, saem, depois os missionários que lá chegam vão perceber que muitas vezes igrejas plantadas são puramente nominais. Há uma forma de culto, uma forma de adorar a Deus, todo mundo canta os cânticos, todo mundo faz a oração, todo mundo lê a Bíblia, mas ninguém de fato passou por uma real transformação de vida, porque a mensagem comunicada ela ficou superficial demais. Ela não foi aplicada nos ambientes mais densos e mais profundos da cultura que a recebe, ou
quando há sincretismo. O sincretismo é mais facilmente percebido. É mais fácil perceber um processo de sincretismo do que um processo de nominalismo, quando aí há uma boa mistura entre elementos cristãos e elementos da religião tradicional. Eu vou repetir a pergunta, não se preocupem. Sem dúvida, se é possível fazer uma análise, na verdade, uma avaliação para ver se o processo de comunicação do Evangelho está sendo bem recebido e se as pessoas convertidas são convertidas de fato. É possível fazer essa análise, você mencionou os puritanos, mas os Quakers, eles faziam, tinham até um método de interrogação, de conversa, etc., para perceber as marcas do Evangelho. Note bem que, se nós estamos lidando em uma outra cultura, muitas vezes nós não temos a percepção suficiente para encontrar o que de fato está acontecendo. Agora, se nós temos um bom conhecimento cultural, nós vamos saber como comunicar e como perceber também as respostas. Até um tempo atrás, nós estávamos na região amazônica e nós estamos fazendo uma pesquisa numa certa etnia. Contratei ali um guia indígena e eu perguntei para ele assim: olha, eu queria te contratar para você me levar até a aldeia tal. Ele disse: eu posso levar, conheço lá. Eu falei: quanto que você cobra? Por dia eu cobro tanto. Muito bem, ele queria o trabalho e ficou alegre ali em contratar aquele trabalho. Eu fiquei alegre em tê-lo, ele era um caçador, conhecia bem a região. E eu disse: mas ali o caminho é muito longo? Ele disse: você quer caminhar muito ou pouco? Eu falei: não tenho problema em caminhar muito. O caminho é longo. Muito bem, no caminho tem água, mas você prefere assim andar na parte seca ou com água? Não, prefiro na parte seca. Não, o caminho não tem água. Comecei a perceber que ele estava respondendo aquilo que ele achava que eu queria ouvir. E é claro, como nós não temos aquela percepção ainda cultural, muitas vezes aquilo que parece uma boa resposta não é a comunicação da realidade, é apenas aquilo que você percebe na sua própria cultura. Muito bem, pressupostos culturais. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Aqui na página 19, tá bem? Há 3 perigos nos nossos pressupostos teológicos, que é uma introdução teológica ao estudo da antropologia. Há 3 perigos maiores que nós podemos correr, que nós podemos ter nessa caminhada da comunicação do Evangelho sem uma boa percepção cultural e sem uma boa percepção e conhecimento teológico. O primeiro perigo é o que eu vou chamar de perigo impositivo, está aí logo na página 19. O perigo impositivo é de nós transmitirmos o Evangelho, mas não transmitirmos realmente o Evangelho, mas a forma do Evangelho. Não o conteúdo do Evangelho, mas a nossa forma cultural de ser cristão. É de nós impormos uma maneira de cantar, impormos uma maneira de vestir, impormos uma maneira de pregar, impormos um templo, uma maneira de servir a Deus. É nós nos preocuparmos muito mais em como é a mesa onde nós colocamos os elementos da ceia, do que no significado da ceia para aquele povo. É nós nos preocuparmos muito mais no formato da oração do que no significado bíblico da oração. E este perigo impositivo gera plenamente nominalismo. Se nós pregamos uma forma de maneira impositiva, nós vamos ter uma forma. E quem vem de longe vai falar: mas que bela igreja, o povo canta como cantamos no nosso país, o povo ora como nós oramos na nossa cidade, mas sem saber que ali é apenas uma maneira, uma forma de cristianismo sem uma transformação e sem uma compreensão do significado daquilo que é feito. Isso é resultado de uma abordagem impositiva do Evangelho. O missionário que ele quer impor um estilo, impor uma maneira, impor uma forma, mas ele não quer comunicar um significado. Escreva aí, por favor, significado. Porque a antropologia, ela nos ensina que talvez uma das áreas, o maior pecado missionário é justamente ou esta área, de nós nos importarmos muito mais com os resultados do que com a compreensão do
significado. Isso é facílimo de acontecer. Virem a página comigo, página 20, ali logo no meio do parágrafo, identifiquem comigo ali, devido à abordagem, estão vendo a linha 1, 2, 3, lá pela linha 10ª, devido à abordagem missionária impositiva, frequentemente encontramos templos de cimento para culturas de barro, pianos de cauda para povos de tambores, terno e gravata para os que usam túnica e turbante, sermões lineares para pensamentos cíclicos, sapatos engraxados para pés descalços. Isso é resultado de uma abordagem impositiva missionária do Evangelho. Sim. Enfrentaram o desafio de uma sociedade hedônica. Tá bem, vou falar já sobre isso. Joia, eu vou lhe dar uma posição no terceiro perigo aqui teológico, pode ser? Que é sociológico, tá bom? Obrigado, viu? É uma boa colocação. Esse primeiro perigo impositivo é justamente este. E ele acontece justamente quando o missionário ele está encantado demais com ele próprio e com a sua própria cultura. Ele acha que o jeito dele é o jeito de adorar a Deus, que a música dele, dos salmos e hinos da sua igreja, é a única que se pode cantar, que a maneira de pregar assim, de gesticular, é a única maneira certa de pregar a palavra de Deus. Missionários encantados demais, egocêntricos demais, animados demais com a sua própria forma de adorar a Deus, são missionários geralmente mais insensíveis com a cultura com as quais eles trabalham. E nós percebemos logo isso nesses missionários. Eles não têm a humildade para aprender, eles só querem ensinar. Eles não querem perguntar, só querem responder. Eles não querem esperar e observar, eles chegam com uma atitude professoral. Eu sei como fazer. Muito bem, este é um perigo, o perigo impositivo. O segundo perigo é este, é o perigo pragmático. O perigo pragmático não é de impor necessariamente. O perigo pragmático é de buscar insaciavelmente resultados. O que o missionário quer aqui nesse caso é resultado. Ele quer plantar uma igreja em 6 meses, não importa o que ele tenha que fazer. Se ele tiver que fazer alguma coisa até que nem é tão bíblica assim, ele há de fazer para ter aquele resultado. E este é um dos maiores perigos, porque o missionário ele precisa prestar conta aí à sua missão, à sua agência, à sua igreja enviadora, à sua equipe, etc. E muitas vezes os missionários são levados por esse desejo, que é um desejo carnal, de se destacar dos outros. Eu quero ser mais, eu quero ter mais resultados, eu quero ser conhecido como aquele que fez o que ninguém conseguiu fazer. E talvez essa abordagem pragmática seja... E tudo isso é carnalidade, é pecado, não é? Se não ficou claro ainda, tudo isso é carnalidade do nosso coração. E a gente resolve isso aí, não é no curso de antropologia, é aos pés do Senhor Jesus, lendo a palavra de Deus. Mas esta abordagem, que ela é pragmática, ela é levada por um desejo de destaque pessoal e de se conseguir resultados inesperados, resultados que vão nos colocar o missionário ali, em comparação com outros, em um local um pouco mais elevado. É chegar no final do ano e falar assim, olha, eu tenho um resultado aqui, olha, um relatório aqui, e todo mundo olha e pensa, mas que missionário, mas que cara, que mulher, que homem, fizeram aquilo que ninguém conseguiu fazer. Meus irmãos, nós não podemos ser guiados pelos resultados, nós devemos ser guiados pela fidelidade ao Senhor. E a fidelidade ao Senhor, muitas vezes, não tem resultados visíveis durante muito tempo. Sim, Tavares. De missiologia gerencial. Poderia ser chamado. Na verdade, há uma avalanche de influência empresarial no meio da igreja evangélica mundial. Eu acho que os elementos empresariais, administrativos,
tem muito a nos ensinar. E nós vamos aí organizar melhor um certo horário de curso, a mesmo de culto e assim por diante. Mas os elementos empresariais e gerenciais não devem guiar a maneira como nós pregamos a palavra de Deus. Porque a maneira como nós pregamos a palavra de Deus possui uma receita muito apropriada e bem definida na palavra de Deus. Nós vamos explicar um pouquinho mais para vocês, um pouco para frente, conversar mais sobre isso. Mas eu queria deixar bem claro o seguinte nessa abordagem pragmática. Nem tudo que funciona é bíblico. Há muitas coisas que funcionam, mas não são bíblicas. Nem tudo que dá grandes resultados é teologicamente fiel. E nem tudo que dá bons resultados missionários agrada a Deus. Talvez agrada a homens. É o Dr. Russell Shedd que nos diz que muitas vezes nós nos impressionamos com homens que não impressionam a Deus, não é isso? E é verdade, e muitas vezes nos impressionamos com missionários que não impressionam a Deus, impressiona a nós, mas que cara, que casal, que trabalho, que missão, mas o que impressiona a Deus é fidelidade ao Senhor. Nós somos chamados primariamente para a fidelidade, entre escolher uma metodologia esquisita, que vai aí dar um resultado. Você faz um sopão numa comunidade pobre e você junta as pessoas para tomar a sopa, nada contra dar sopa para quem precisa comer, mas junta as pessoas para dar sopa, faz uma oração ali antes de tomar a sopa e chama aquele grupo de igreja. E tira 15 fotos e coloca no seu calendário e na sua cartinha de oração e você vai fazendo aquilo em outras comunidades com a mesma expectativa. Mas você não pregou o evangelho. Você não discipulou, você não juntou o povo em adoração, você não treinou líderes, não é uma igreja. Talvez dê um certo resultado aparente, mas não um resultado de fidelidade. Nem tudo que dá certo, humanamente falando, é necessariamente bíblico. Deixe-me apenas dar aqui uma ilustração, um exemplo seríssimo para vocês. No noroeste africano, especialmente na região de Gana, a igreja que mais cresce é uma igreja chamada a Igreja do Espírito Santo. Nós estávamos lá em Gana, e foi acho que 95, 96, e nós éramos crianças, Rossana e eu, né? 95, 96, fomos novos, né, para o campo. Mas nós estávamos lá em Gana, e estávamos na aldeia, mas os missionários da UEC, da missão com a qual nós estávamos associados, naquele trabalho eles receberam um convite para a inauguração de um ministério que era uma igreja nova na capital, Accra. A capital chama-se Accra, o ministério era a Igreja do Espírito Santo. E alguns missionários foram naquele culto ali inaugural daquele ministério e depois nos contaram o que aconteceu. Havia ali mais de 1000 pessoas para aquele culto inaugural, eles tinham construído um belo local e era uma igreja assim que tinha planos de crescimento, de expansão e assim por diante. Vários missionários haviam sido convidados e estavam presentes. E ali houve o dirigente daquele culto, ministrou o louvor, convidou as pessoas, cantaram, oraram, etc, etc. Lá pelas tantas ele disse, agora nós vamos convidar o fundador do nosso ministério, e ele vai então nos trazer a palavra nesta noite, é a encarnação do Espírito Santo, é o pastor fulano. E aí entrou o fulano, apresentado como encarnação do Espírito Santo, ele pregou o microfone e ele disse com essas palavras, não precisam abrir a Bíblia, pois eu sou a encarnação do Espírito Santo, eu vou lhes falar o que Deus quer de cada um de vocês. Aquilo foi em 95, 96, o início do ministério. Agora pensem comigo, é a igreja que mais cresce naquela parte da África, a Igreja do Espírito Santo. Eles já fundaram hospitais, criaram clínicas, orfanatos, escolas, plantaram centenas de igrejas em toda aquela região. Apesar de ser uma grande e clara heresia, de ter um fundamento especificamente antibíblico, mesmo assim, eles tiveram resultados que alguém poderia olhar e falar assim, olha, eles estão crescendo. Eu estou usando aqui um exemplo extremo para você, mas para chamar a sua atenção para o seguinte fato, nem tudo que dá certo é bíblico. E notem bem uma coisa, às vezes às vezes rejeitar o evangelho, alguém rejeitar o evangelho pregado é um sinal de que o evangelho está sendo bem pregado. Às vezes, um bom resultado da pregação do evangelho é o evangelho ser rejeitado. É o evangelho confrontado de uma maneira tão profunda que a primeira reação é de rejeição. Estudemos a história de Jesus e a história de Paulo. No meio de tanta aceitação, houve muita rejeição.
porque pregar a verdade de Deus. Primeiro perigo é o perigo impositivo. Vamos lá, todos juntos, qual é o perigo? Impositivo. O segundo perigo é o pragmático. O terceiro perigo é o sociológico, é o terceiro perigo. O perigo sociológico, e entra na sua pergunta, é o seguinte, é quando nós pensamos que o evangelho é apenas um conjunto de respostas para que o homem seja mais feliz. E dos três perigos, do perigo impositivo que existe no Brasil, do perigo pragmático que existe abundantemente no Brasil, eu diria que o perigo mais frequente no Brasil é o perigo sociológico. É nós querermos comunicar, eu diria até de maneira assim mais rasa, querermos vender o evangelho a partir de uma proposta de felicidade. É nós pensarmos do evangelho apenas aquilo que faz o homem mais feliz. Isso cai como uma luva, só que isso não é o evangelho, isso é um pedaço do evangelho. E talvez este seja um dos maiores perigos do missionário brasileiro, porque nós estamos em um contexto sociológico que vai valorizar o que o nosso irmão falou, que é uma sociedade hedônica, uma sociedade narcisista e, em alguns casos, uma sociedade pós-moderna e até pós-cristã. O pós-cristianismo é um fenômeno da Europa, mas até mesmo na América Latina e no Brasil, em alguns ambientes universitários acadêmicos, parece que nós estamos entrando numa época também pós-cristã, em que o cristianismo é visto como um fenômeno social religioso ultrapassado. Então, numa cultura que é hedônica, o hedonismo é você valorizar o prazer e a satisfação pessoal. E essa é a nossa sociedade, concorda comigo? A nossa sociedade hoje é plenamente hedônica. O que o homem busca, o homem moderno busca, é se satisfazer. Ele quer é ser feliz. E é por isso que os elementos e instrumentos de felicidade, digamos assim, mesmo que leviana e passageira, como as interações em redes sociais, como um certo filme, como talvez um certo programa específico que a pessoa vai utilizar, como um certo tratamento que ela busca, em si nada disso é necessariamente pecaminoso, mas o desejo muitas vezes é pecaminoso, que é apenas ser feliz, é se realizar. E C.S. Lewis ele já previa uma sociedade hedônica em tempos futuros, que é o nosso tempo. Ele dizia que nós não nascemos como cristãos para a felicidade, nós nascemos para amar. E amar a Deus e amar ao próximo, às vezes, é doloroso. Mas numa sociedade hedônica que busca apenas se realizar, numa sociedade narcisista em que o homem quer ter destaque, o narcisismo pós-moderno não é você querer ser belo. Esse é o narcisismo clássico. O narcisismo pós-moderno não é apenas você querer ser belo, é você querer ser reconhecido por todos como belo. É você querer ser o tal. E isso há na igreja do Senhor Jesus e nas missões também. É o missionário, o pastor, o líder querer ter destaque, é querer ser apontado dizendo, este é o cara. E tudo isso é resultado da nossa própria carnalidade. Mas nessa sociedade que ela é hedônica, que ela é narcisista e em certa medida ela se torna também pós-cristã, talvez um dos maiores perigos seja justamente essa abordagem sociológica. É nós pregarmos o evangelho que vai apenas propor a felicidade do indivíduo. É nós pegarmos apenas o evangelho que não vai confrontar, não vai transformar, não vai mudar. Antropologicamente, pensando na antropologia aplicada às ações missionárias, toda cultura possui coisas positivas e negativas. Concorda comigo? Toda cultura possui coisas positivas que a palavra de Deus afirma, e vai afirmar, isso é bom. E Deus criou o homem em cultura, então a cultura é criada por Deus. Essa parte da cultura é joia, vai ser afirmada pela palavra de Deus. Mas há partes da cultura que são negativas e vai ser confrontada pela palavra de Deus. E o evangelho bíblico, ele vai tanto afirmar como confrontar. A cultura africana, por exemplo, que é uma cultura de bastante comunhão.
Nós vemos assim os povos africanos que, muitos deles, pelo menos a região onde nós moramos, que eles têm uma facilidade maior do que outras culturas de viverem juntos, de cooperarem, de ajudarem. Então você plantar uma igreja em uma cultura africana deste tipo, e você falar sobre comunhão, é algo que já existe na cultura, e a palavra de Deus vai afirmar e dizer, isso é parte do que Deus criou, e Deus quer que isso aconteça de maneira abundante na igreja que Ele faz nascer aqui. Agora, em toda cultura, há elementos que devem ser confrontados. Então, afirmados e também confrontados. O Evangelho, quando pregado de maneira bíblica, faz justamente isso. Qual é o erro missionário aqui, irmãos? É nós pregarmos apenas um pedaço do Evangelho que tem uma proposta de felicidade individual e não pregarmos todo o Evangelho. É nós pregarmos o amor de Deus e não pregarmos a justiça. É nós pregarmos a graça de Deus e não pregarmos o julgamento. É nós pregarmos o céu e nós não pregarmos o inferno. É nós pregarmos que Deus cura e não pregarmos que Deus muitas vezes prova. É nós pregarmos um pedaço do Evangelho. Eu queria aqui falar com vocês que o Evangelho, e nós vamos aqui entrar já, pular para a parte seguinte, que é a página 22. Página 22, eu queria falar que o Evangelho, que é o poder de Deus, precisa ser, pelo missionário, muito bem compreendido. Muito bem compreendido. Nós temos meia hora. Então, nós vamos aqui gastar essa meia hora, aqui na página 22, até a página, nós temos um pouquinho mais pela frente, mas nós vamos gastar meia hora aqui para passearmos um pouco, compreendermos alguns pressupostos teológicos necessários para quem estuda antropologia ou qualquer outra área com fins missionários, tá bem? Com fins missionários. E talvez aquilo que nós mais precisamos de fato, biblicamente, profundamente compreender como missionários é o que é o Evangelho. Eu falei um pouco rapidamente ontem à noite que há uma péssima compreensão geral sobre o que é o Evangelho em nosso meio. É uma compreensão até humanista. Nós, às vezes, não percebemos isso, mas é um resultado de uma teologia liberal da década de 50 nos Estados Unidos, que produziu um certo reducionismo quanto ao Evangelho, utilizou elementos liberais de contextualização para igualar o Evangelho à igreja. Passou-se a pensar, da década de 50 para cá, que Evangelho e igreja são a mesma coisa. E alguém pode pensar, Ronaldo está falando sobre coisa antiga, da década de 50 nos Estados Unidos, o que tem a ver conosco? É que isso influenciou o mundo inteiro e isso formatou a mente evangélica mundial. De maneira que quando alguém diz que o Evangelho está entrando na Amazônia, o que se compreende o que é? Que o missionário ou a igreja está entrando na Amazônia. Quando alguém diz que o Evangelho está sendo perseguido na China, o que se pensa? Que a igreja, os missionários estão sendo perseguidos na China. No nosso linguajar coloquial evangélico, evangelho e igreja são a mesma coisa, evangelho e missionários são a mesma coisa. E este é um erro teológico e até missiológico fundamental. Porque se eu penso que evangelho e igreja são a mesma coisa, me acompanhe. No momento em que eu vou pregar o evangelho, eu pregarei o quê? Pregarei a igreja. Se eu penso que a identidade do evangelho é a igreja, quando eu anuncio o evangelho, eu anuncio a igreja. E é este o erro de muitos missionários. Não pregam o evangelho, pregam a igreja. Não pregam a palavra de Deus, pregam a ética cristã. Não pregam uma mensagem de transformação, pregam apenas uma mensagem de validação cultural. O que é de fato o evangelho? Romanos capítulo 1, do versículo 1 em diante, nós lemos o que é o evangelho. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Oi. Por favor. O dia da igreja perseguida? Não, eu creio que é uma ótima iniciativa, uma vez que parece-me que é o dia de oração mundial por aqueles que estão em locais de maior sofrimento e perseguição, não é isso? Pois é, nós personalizamos muito. Eu creio que a igreja, e não me entendam mal,
eu creio que a igreja e a mensagem da igreja tem o seu lugar, e a mensagem da igreja faz parte do resultado do evangelho, uma vez que o evangelho, ele forma a igreja, ele cria a igreja, mas o evangelho não é a igreja. O problema é quando nós temos uma dificuldade teológica e prática de entender qual é a identidade do evangelho. A identidade do evangelho não somos nós. A identidade do evangelho é uma outra coisa. Então, a logomarca da igreja não é pecaminosa. A denominação colocada lá, uma faixa com o nome da denominação, isso não é pecaminoso. Nós falamos sobre a igreja, os nossos teólogos, pregadores, isso não é pecaminoso, mas isso não é o evangelho. O evangelho é uma outra coisa. O povo que está, sim, falando sobre a igreja perseguida, quem está mais distante, a Bíblia deixa bem claro, o evangelho sofre oposição e a igreja sofre perseguição. Vamos olhar aqui Romanos capítulo 1, muito bem, minha irmã. Romanos capítulo 1, Paulo começa aqui a explicar o que é o evangelho, e nós vamos gastar aí uns 15 minutos, 20 minutos nesse texto, nesse capítulo. Paulo começa assim, versículo 1, vamos ler todos juntos? Paulo... Estão todos com a Bíblia aí? Pensaram que quem curte antropologia não precisar de Bíblia, é? Vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo diz, vocês querem saber quem eu sou? Eu sou Paulo, meu nome é Paulo, eu sou o servo de Jesus. Olhe bem, é interessante Paulo alinhar aqui a sua identidade pessoal. Ele diz, eu sou o servo de Jesus. Ele não diz que ele é apóstolo. Ele diz que ele é chamado para ser apóstolo. Isso mostra que o que define a cada um de nós não é o nosso chamado ministerial, é a nossa relação com Deus. Então, o que te define não é o seu chamado ministerial, não é a sua função na sua missão, na sua igreja, não é o seu trabalho. Isso passa, irmãos. Isso muda também, irmãos. Hoje você está em um local, Deus amanhã te tira, coloca em outro local. Paulo não diz que ele é apóstolo, ele diz que ele é servo de Jesus. Agora, ele tem um chamado, tem um trabalho, tem uma função. Ele diz chamado para ser apóstolo e ele completa, separado para o Evangelho de Deus. Ele utiliza aqui uma expressão etimológica que ele vai usar em suas cartas, que é Evangelion tu Theou, que é Evangelho de Deus, Evangelho que pertence a Deus, Evangelho que foi pensado e planejado pelo próprio Deus. E ele vai utilizar aqui, explicar agora o que é o Evangelho do versículo 2 em diante. Olhem comigo, versículo 2 ele diz, Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido. E Paulo utiliza aqui a expressão, ele utiliza as duas expressões em suas cartas. Aqui da promessa, aquilo que foi prometido, a expressão grega epangelia, é aquilo que foi prometido. E qual é o cumprimento da promessa? É o Evangelion, que é o Evangelho. Então, epangelia, promessa, e Evangelion, evangelho, fazem parte da mesma coisa. O evangelho é o cumprimento da promessa de Deus. É Deus revelado entre todos os povos. Este é o Evangelion. Então, este Deus revelado entre todos os povos é o que Paulo vai explicar aqui agora, a identidade do evangelho. O qual foi por Deus prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. É bíblico, versículo 3. Com respeito a seu Filho, então fala de Jesus, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, para não deixar dúvida nenhuma, ele diz, Jesus Cristo nosso Senhor. Então quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Quem é o Evangelho, gente? É Jesus. Não somos nós, não é a igreja, não é o pregador, não é o missionário. Então o missionário não tem que pregar a si mesmo. O missionário precisa ensinar o que é a igreja, a fim de que a igreja seja igreja biblicamente. Mas a igreja não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é o Evangelho. A palavra de Deus nos deixa bem claro que o Evangelho, e prestem bem atenção nisso comigo, não é... Oi? Vou repetir, o missionário não deve pregar a si mesmo, porque ele não é o Evangelho.
A igreja não precisa pregar a si mesma, porque ela também não é o evangelho. Ela precisa ensinar o que é a igreja para aqueles que se tornam igreja. Quais são as marcas bíblicas de igreja. Mas a igreja e o missionário que prega o evangelho vão pregar a Jesus. Jesus é o evangelho. Então o conteúdo da nossa mensagem é Jesus. Se você tiver apenas 5 minutos para falar de alguma coisa com um sertanejo, só 5 minutos, e você nunca mais vai encontrar aquele sujeito na sua vida, conte a história de Jesus. Não há nada mais preciso para a evangelização do que a história do Senhor Jesus. Acompanhe comigo. O evangelho não é a mensagem da igreja para a salvação do mundo. O evangelho é a mensagem de Deus para a salvação da igreja. Talvez esteja aí seja a raiz da nossa confusão. O evangelho não é a mensagem da igreja para a salvação do mundo. O evangelho é a mensagem de Deus para a salvação da igreja. O evangelho, eu gostaria de propor para vocês, que é o Senhor Jesus, ele é, em primeiro lugar, supracultural. E é importante falar sobre isso num curso de antropologia, não é? Um antropólogo clássico não iria compreender, mas antropólogos cristãos aí vão compreender e validar essa afirmação. O evangelho é supracultural. Não porque está acima da cultura, mas porque o evangelho explica a cultura e não o contrário. O evangelho é também multicultural, porque junta ao redor do Senhor Jesus pessoas de todas as culturas. O evangelho é também intercultural, porque essas pessoas ao redor de Jesus, elas dialogam e têm comunhão. O evangelho é transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para uma outra cultura. O evangelho é cultural, porque é Deus revelado em nosso tempo, em nossa língua, na nossa cultura, na nossa geração. E o evangelho é contracultural, porque ele propõe para o homem ele andar na contramão da sua cultura. Ele confronta o homem e o leva para andar na contramão da sua cultura. O evangelho, portanto, é supracultural, multicultural, intercultural. O evangelho é cultural, é transcultural e é contracultural. E o evangelho é Jesus. O evangelho é Jesus. Muito bem, vamos caminhar. Capítulo 1, Paulo apresenta e diz, o evangelho é Jesus. Agora, ele escreve para a igreja em Roma. Ele não conhecia essa igreja, mas essa igreja ficava no centro do Império Romano e era uma igreja reconhecida pela sua fé. É possível que essa igreja tivesse assim um certo encantamento pela própria igreja. É possível que eles se achassem assim, talvez, o centro do cristianismo. E a primeira coisa que Paulo ensina a essa igreja é o seguinte, meus irmãos, prestem atenção nisso, vocês aí em Roma, vocês são conhecidos pela sua fé, louvo a Deus pelas suas vidas, mas vocês não são o evangelho. O evangelho é Jesus. Primeira mensagem de Paulo aos romanos. Agora do versículo 18 em diante, versículo 18 ao 27, Paulo começa agora a alinhar alguns pensamentos importantes para o nosso curso de antropologia, que são nossos pressupostos teológicos. Ele começa agora no versículo 18, e leiamos o versículo 18, diz assim, a ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. No versículo 18, Paulo diz, Deus está irado com a humanidade. Deus está irado com o homem. E ele explica, ele está irado por causa da impiedade e por causa da injustiça. São dois termos aí utilizados teologicamente por Paulo. Porque impiedade é quando o homem ele rompe o seu relacionamento com o próprio homem. Ele se torna impiedoso com o outro. E injusto ou injustiça é quando o homem rompe o seu relacionamento com Deus. Então Paulo diz, Deus está irado com o homem, porque o homem ele é impiedoso, ele não sabe se relacionar com o outro, e este homem é injusto, ele não sabe se relacionar com Deus, ele quebrou o seu relacionamento total. Este homem é um resultado de um relacionamento quebrado na humanidade e com o Criador. Então ele diz, Deus ele está irado. No versículo 19 e no versículo 20 ele diz e explica um pouco mais o motivo da ira de Deus. Ele diz, este homem que é impiedoso e injusto, Deus se revelou a este homem na criação, mas este homem ele não reconheceu Deus por meio da criação. Então este homem não apenas ele é impiedoso, ele é injusto, mas ele nega
o reconhecimento de Deus. E ele se torna aqui indesculpável. Versículo 20, ele se torna indesculpável. Aqui nós lemos, e nós estamos no capítulo 1, aí de sua carta aos Romanos, e no versículo 20, ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Ou seja, Deus se revelou na criação, e o homem não o reconhece, o homem nega Deus, e diz o versículo 20, tais homens são por isso indesculpáveis. Deus está irado com o homem piedoso, que quebra seu relacionamento com o homem justo, que quebra seu relacionamento com o Criador, e este homem vê Deus na criação, mas não reconhece e não dá glórias a Deus. No versículo 21 e no versículo 22, este homem vai além, não apenas ele é impiedoso, injusto e não reconhece Deus, mas agora ele tenta manipular Deus e criar os seus próprios deuses. Ele agora tenta criar Deus de acordo com a sua imagem, Deus que vão satisfazer a sua própria carnalidade, o seu pecado, o seu desejo humano caído. E Deus então ele acrescenta, ou ele aumenta a sua ira. Nos versículos 24 e 27, nós vemos que esses homens, eles agora buscam outros deuses. E nós lemos assim, a verdade de Deus, eles trocam, substituem a verdade de Deus pela mentira, e adoram e servem a criatura em lugar do Criador. E nós lemos que Deus assim os entregou. Talvez seja esta a expressão, ou uma das expressões mais tristes de toda a Bíblia. Quando diz que Deus os entregou, é como se Deus estivesse dizendo, é este o caminho que vocês querem? De abandonarem o Criador e criarem seus próprios deuses? É este o caminho que vocês querem? De abandonar a maneira de vida que eu lhes ensinei e fazer aquilo que está em suas mentes, em seus corações? É isso que vocês querem? Se é isso que vocês querem, então podem ir. Essa é a expressão. E Deus os entregou. Então, que vocês possam ir. Deus os entregou, esses homens, à impureza e às paixões desonrosas que eles, então, desejavam e buscavam. É isso que nós lemos nesse texto. No capítulo 1, no versículo 17, nós vemos o pressuposto paulino para expor essa decadência humana. Ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quem é o Evangelho, irmãos? Jesus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, crer em Jesus, eu sei que eu estou sendo simplista aqui, mas é importante nós passarmos e relembrarmos juntos esse ponto. Cremos em Jesus, que é o Evangelho, pela fé, ou seja, não vendo, mas crendo que o Deus invisível é real e cuida de nós. Crendo em Jesus, pela fé, é a maneira de nós voltarmos por esse caminho que foi quebrado, de um homem que se tornou impiedoso, se afastou dos homens, se tornou injusto, se afastou de Deus, manipulou a Deus, criando seus próprios deuses, desonrou a Deus e Deus entregou esses homens à sua própria sorte. Então parece-me que o único caminho de salvação real, e isso é o que eu creio piamente está na palavra de Deus, é a fé no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é o Evangelho. E é por isso que no nosso curso de Antropologia Cultural, que é uma antropologia aplicada às ações missionárias, nós vamos pensar ferramentas antropológicas que vão nos ajudar a nós compreendermos a cultura com a qual nós estamos ou iremos trabalhar, a fim de comunicar o Evangelho, que é o Senhor Jesus. Portanto, contextualização é muito importante. Mas o mais importante não é como contextualizar, o mais importante é o que contextualizar. O que nós vamos contextualizar é o Evangelho, que é o Senhor Jesus. Os pressupostos teológicos. Vamos aqui, temos mais 12 minutos. Pressupostos teológicos. Primeiro, a palavra de Deus é supracultural e transtemporal. Página 23. Acompanhe comigo. A palavra de Deus é supracultural e transtemporal.
O segundo pressuposto, o pecado intencional, que é perversidade e impiedade, nos separa de Deus. Terceiro pressuposto, somos seres culturalmente buscadores de um divino utilitário. Todos nós caídos, porém somos regenerados pelo poder de Deus e passamos a crer no Evangelho que é Jesus e com esse Evangelho viver no caminho do Senhor para as nossas vidas. Pressuposto número 4, a mensagem pregada por Paulo, ela é contextualizada. E o pressuposto, número 5, o Evangelho começa em Deus. Começa em Deus. Muito bem, vire comigo aí, por favor, a página 24 e a página 25. Tippett, ele nos ensina, e ele nos propõe, aliás, 3 critérios para percebermos se o Evangelho comunicado está sendo bem compreendido. Primeira pergunta é esta. E você falou sobre uma forma de avaliação. Esta é uma parte de uma forma de avaliação. A primeira pergunta é essa. Os indivíduos percebem o Evangelho como sendo uma mensagem relevante em seu próprio universo? Esta é uma profunda autoavaliação missionária, se nós estamos agindo bem na nossa ação missionária. Os indivíduos percebem o Evangelho como sendo uma mensagem relevante em seu próprio universo? Ou será que nós estamos pregando uma mensagem que é aplicada apenas no universo, no dia a dia do pregador, do missionário? Segunda pergunta, eles entendem os princípios cristãos em relação à cosmovisão local? Como responde às perguntas que eles fazem? Ou como aquele ganense de Acra, uma vez ele comentou comigo, depois de participar de um estudo numa igreja, o estudo sobre vitória. E ele fez o seguinte comentário: por que os brancos têm essa mania de pregar para responder perguntas que só eles fazem? Eu disse, mas o que você quer dizer? Ele disse, passamos uma semana ouvindo sobre vitória. O nosso problema aqui não é entender vitória, nosso problema aqui é entender o medo. Quais são as perguntas levantadas pelo povo com o qual você trabalha? Será que você está respondendo às perguntas da sua sociedade, do seu coração? E será que as perguntas ali não são outras? A terceira pergunta, eles aplicam os valores do Evangelho como respostas para os seus conflitos diários? Será que eles têm no Evangelho resposta para aquilo que eles vivem e para os conflitos que eles experimentam? Então nós temos aqui, não vou passar aqui, mas vocês podem depois aí, a parte 1, 2, 3 e 4, são aí algumas propostas de Tippett quanto à comunicação do Evangelho. Toda a comunicação do Evangelho deve ser baseada em princípios bíblicos. Número 2, a comunicação do Evangelho deve ser uma atividade realizada a partir da avaliação da cultura. Ponto 3, a rejeição do Evangelho não deve ser vista necessariamente como equivalente à má contextualização. Talvez você contextualizou e explicou bem, por isso que o Evangelho é rejeitado, porque foi compreendido. O ponto 4, ao elaborarmos a abordagem na apresentação do Evangelho, devemos partir da Bíblia para a cultura e não da cultura para a Bíblia. Por isso que no nosso curso de Antropologia Cultural, nós temos na introdução, primeiro capítulo, depois da introdução é pressupostos bíblicos. Pressupostos bíblicos. Vamos lá. Últimos 10 minutos, capítulo 2. Vamos passar aqui rapidamente pelo capítulo 2 e fica aí uma introdução para o que o André irá trazer para nós depois do intervalo. Muito bem. Processos de comunicação. Olhem bem para mim nesse momento e pensem comigo. A comunicação se dá, o processo de comunicação se dá a partir de 3 elementos. O primeiro elemento é informação, é um dado que é colocado em evidência, é informação. Eu posso falar com você sobre a temperatura desta água, é uma informação, é um dado colocado em evidência. O segundo elemento da comunicação é a interpretação, é o que outros compreendem daquele dado colocado em evidência. Então, você colocar um dado em evidência, ou seja, você informar, não significa que você comunicou. Informação é apenas parte da comunicação. E talvez esteja aí um dos nossos erros missionários. Nós achamos que, passando informação, nós já comunicamos. Mas outra parte da comunicação é a interpretação. Você informa, mas alguém vai interpretar.
E essa pessoa que vai interpretar a informação a partir dos seus próprios códigos. Toda comunicação se dá em código. E nós só conseguimos, eu vou repetir isso, nós só conseguimos naturalmente interpretar a partir dos nossos códigos, que nós chamamos de códigos receptores. Quem comunica a partir de um código transmissor. Quem recebe a partir de um código receptor. A comunicação é formada, portanto, por 3 elementos. O primeiro é informação, um elemento colocado em evidência. O segundo elemento é justamente a interpretação, aquilo que o outro que ouve, ele interpreta, ele compreende. E o terceiro elemento é justamente a associação, como aquela compreensão agora pode ou será aplicada no contexto da pessoa que recebe a informação. Portanto, informar não assegura uma real comunicação. Nós precisamos informar, e nós precisamos informar com os códigos transmissores ou receptores. Pensem comigo. O missionário que trabalha em um ambiente transcultural, ele precisa comunicar com os códigos transmissores, seus próprios códigos, ou a partir dos códigos receptores. Ele precisa conhecer os códigos receptores e comunicar com aqueles códigos. Por exemplo, na língua, se você vai falar para alguém da língua inglesa e você fala no seu código transmissor, que é o português, não há compreensão. Concordam comigo? Você precisa conhecer qual é o código receptor, aprender aquele código e comunicar naquele código. A mesma coisa ocorre com a cultura. Nós precisamos, portanto, aqui, e essa é a proposta do nosso curso de antropologia, termos ferramentas para decodificar a cultura com a qual nós trabalhamos, entender esses códigos, e com esses códigos em mãos, nós vamos comunicar o Evangelho de uma maneira que esse Evangelho comunicado seja teologicamente fiel e culturalmente inteligível. Já esqueceram, vamos lá? Teologicamente fiel, culturalmente inteligível. E é isso justamente que nós precisamos fazer, decodificar a cultura, compreender esses códigos, e a partir desses códigos, então, nós vamos comunicar o Evangelho do Senhor Jesus como ele é, mas de maneira culturalmente também inteligível. Quando nós trabalhamos entre os concombas em Gana, na África, quando você vai comunicar Jesus, você tem que saber os termos gerais do Evangelho, e da história de Jesus e de quem é Jesus. Então, Jesus é Deus. Nós entendemos que o termo concomba, limompelo, na língua limompelo, para Deus era Umbor. Era um Deus único, criador, desconhecido, distante, mas é aquele que criou todas as coisas. Então, Yesu Ye-Umbor, Jesus é Deus. Nós não tivemos grandes problemas em afirmar que Yesu Ye-Umbor, Jesus é Deus. Mas nós tínhamos que afirmar também, para contarmos a história de Jesus, que Jesus também é homem. Então, o termo limompelo para homem, mais usado, homem, normal, seria Ujá. Ujá é homem. Então, nós pensamos, Yesu Ye-Umbor, Jesus é Deus. Yesu Ye-Ujá, Jesus é homem. E nós comunicamos, Yesu Ye-Umbor, Yesu Ye-Ujá. E aquilo ficou assim, começaram a fazer perguntas, pensamos assim, a comunicação não está boa. Vamos aqui reavaliar. Então, primeiro termo, o nome próprio, Yesu, então não tínhamos problema com esse nome. A afirmação que ele era Umbor, que era Deus, nós fomos rever os mitos sobre Umbor, o conceito sobre Umbor, sobre Deus, pensamos, não, mas está tudo certo, tudo alinhado. Então, o problema aqui é quanto à compreensão de que Jesus é homem. E nós vamos sentar para aprender com os concombas qual é a concepção que eles têm de homem, de Ujá. E nós vamos descobrir o seguinte, que Ujá, de fato, é homem. Mas Ujá, há 2 categorias de homem. A Ujá e a Ubu. Ujá é o homem reconhecido já, depois de um ritual de passagem, como homem naquela cultura concomba, mas para ele ser Ujá, ele precisa ter 3 coisas. Ele precisa ter esposa, precisa ter filhos e precisa ter uma roça, senão ele não é Ujá. E a outra opção seria ser Ubu. Só que Ubu não é Ujá, só que Ubu é tido como criança, adolescente. Ele não é reconhecido como homem naquela sociedade. Porque homens, ou os homens da sociedade,
são tidos no plural como o Diamã, é a sociedade dos homens, é o grupo de homens. Então apenas o Udiá faz parte do grupo Udiamã. O Bu não faz parte, então ele não pode sentar com os homens mais velhos, conversar, aconselhar, etc, etc, etc. Esse Ubu, então, seria o rapaz solteiro, mas o rapaz solteiro ele é visto como criança, não tem autoridade, assim por diante. Qual seria a opção que nós tínhamos? Nós tínhamos para comunicar Jesus como Udiá, comunicar Jesus como Ubu. Qual seria a melhor das duas opções? Vocês entendem que o Evangelho de Deus é claro e é simples. Jesus é Deus, Jesus é homem. Concordam comigo? Teologicamente, Jesus é 100% Deus, Jesus encarnado é 100% homem. Porém, mesmo que você entenda isso teologicamente, de maneira claríssima, você não discorde em nada dessa teologia, desse ensino bíblico, comunicar isso em uma outra cultura demanda códigos que você não tem. Por isso você precisa decodificar aquela cultura, retirar os códigos de compreensão daquela cultura e utilizar esses códigos para comunicar o Evangelho como ele é de fato revelado. A falta de comunicação cria ou sincretismo ou nominalismo. A falta de uma boa contextualização na comunicação. Bem, nós levamos aí umas 3 semanas conversando, aprendendo, ouvindo histórias, músicas, mitos, etc. Até que um senhor mais velho chegou e disse, mas qual é o seu problema? Estou vendo que você está meio agoniado, qual é o seu problema? Eu comecei a explicar para ele o problema, tentar explicar. Não é fácil, porque cosmovisão é a maneira como você vê o seu mundo. Não é fácil ver o outro mundo. Que a categoria de homem que nós temos, e a palavra de Deus usa que Jesus é homem, não é a mesma categoria daquele grupo. Muito bem, ele disse, olha, eu não sei se isso te ajuda, mas tem alguns homens, são poucos, mas tem alguns homens aqui que eles não são casados, porque se você falar que Yesu e Udiá, Jesus é homem, usar o termo Udiá, a primeira pergunta que um concomba vai fazer é o seguinte, onde está a sua esposa, quem é a sua esposa, os seus filhos e onde está a sua roça? Esse é o critério de homem, queira você ou não. E você, como missionário, pode pensar, não, mas esse é um critério equivocado. Não, isso é cultura, critério da cultura. Você não refaz a maneira como a pessoa fala a sua língua, nem pensa a sua cultura. Você não refaz. Você tem que lidar com aquilo, com a cultura do outro, como o outro lida com a sua cultura, como os pioneiros tiveram que lidar com a cultura dos brasileiros para comunicar o Evangelho, de maneira que nós pudéssemos entender. E aquele, então, ancião, ele disse, olha, tem um tipo de homem que não tem esposa necessariamente, nem filhos, nem roça, mas ele é o Diabor, quase isso aí que você falou, o Diabor. É uma mistura de Umbor, que é Deus, com o Diá, que é homem, que ele é um mensageiro. E esse mensageiro, ele é homem também, ele é o Diá, mas ele é o Diabor, ele tem a mensagem de Deus. E isso aí no passado existia, não existe mais. Era gente que ia de uma aldeia para outra, dando a mensagem para as pessoas, conectando a tribo toda com aquelas mensagens importantes. E esse era o único homem que era reconhecido como homem, mas não tinha esposa, nem filhos, nem roça. E aí nós usamos Yesu Yeumbor, Jesus é Deus. Yesu Ye o Diabor, Jesus é homem, mas é o Diabor homem, não é o Dia homem, não é o Bu homem. Aí os congolanos, agora sim, o negócio estava complicado. Você ainda está aprendendo a língua, né? Tá difícil para você assim, mas você vai chegar lá. Agora está fazendo sentido. Qual o código nós precisamos utilizar para comunicar o Evangelho? Qual o código cultural? O receptor e não o transmissor. A comunicação se dá num processo que envolve informação, que envolve interpretação e que envolve associação. Para que haja uma boa comunicação, nós precisamos decodificar a cultura e utilizar tais códigos para comunicar o Evangelho, que é o poder de Deus. Está claro, gente? Espera aí, fica animado não. Está claro, gente? Tá? Sim. Exatamente. Nós vamos aí mais para frente falar sobre isso. Neologismos, eles são utilizados especialmente para comunicar o nome de Deus. Muitas vezes não há um termo específico, você pode usar um termo culturalmente utilizado, você pode usar um neologismo, que seria um termo aí inventado, ou você pode usar um estrangeirismo, que é um termo de uma outra cultura que usa para Deus, e você ajeita aquele termo e utiliza aí para comunicar a Deus. Mas nós vamos ver isso aí no outro capítulo, que é um pouquinho mais avançado, tá bom? Aqui foi só a introdução aí para o nosso curso.
Ficou claro, gente? Tá aí? Olha, nós queremos aqui, como nós somos um grupo grande, nós precisamos aí ter um feedback bom para vocês. Assim, fiquem bem à vontade, nós queremos servi-los. Eu falei ontem e repito, nós não queremos correr com as coisas para cumprir aí uma agenda. Nós demos aí tantas horas de aula, etc. Nós queremos servi-los. Sinceramente mesmo, essa introdução sobre o que nós vamos fazer no curso. Para quem que está clara a introdução, levante assim a sua mão, para que eu tenha assim uma percepção, tá bom? Para alguém a introdução não está clara, o que nós vamos fazer aqui, não fique envergonhado não. Você está espreguiçando? Tá joia. Nós vamos estar à disposição nos intervalos também, tá joia? Aliás, falar sobre intervalos. Nós temos 15 minutos, né, Cassiano? Tem meia hora, não é isso? Meia hora, perdão. Meia hora de intervalo. Então agora